Quem é que fala de Previdência? Paulo Guedes, etc. e tal. Vai lá. Embora o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, afirma que se a reforma da Previdência não for aprovada ainda este ano, a proposta será apresentada ao Congresso pelo governo em 2019. Antes de uma reunião com o atual ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, Paulo Guedes disse que só vai apoiar a votação em 2018 caso o texto tenha condições reais de ser aprovado. Segundo o futuro ministro, Bolsonaro não irá arcar com o ônus de uma possível derrota com o atual Congresso. Paulo Guedes jogou a responsabilidade da aprovação para os deputados e senadores. Amanhã, o presidente eleito vai se encontrar com o atual presidente, Michel Temer, e os dois vão discutir a possibilidade de votação da reforma. Adorei. Visão helicóptero. Sensacional. Então vamos... De novo aí que eu tenho. Vamos agora à visão helicóptera da questão. Eu me divirto com esse programa. As pessoas abaixando a cabeça, ouvindo no carro. Dentro do carro. Segura o chapéu. Cuidado com ele, seu chapéu! Olha aqui, bom. Vamos primeiro ao que é tautológico aqui, né? Uma evidência, aquilo que é óbvio por si, nem precisaria ser destacado, né? Não é que o Vólio Bene fez mais destacar, ele fez muito bem. É tautológico quem falou, né? Cortou o cabelo, Vólio Bene? Cortei. Muito bem. Aí, Faz uma semana. Isso. Faz uma semana? Não, não faz. Não faz uma semana. Não faz uma semana. Olha aqui. Sim, o Paulo Guedes diz, quem vai aprovar é o Congresso. Perfeitamente. Perfeitamente. Como é reforma constitucional, é o Congresso que vai aprovar, né? 3/5 da Câmara, do Senado, etc. 309 votos dos deputados, 49 dos senadores. É por essa razão que a ideia de que você pode governar ou fazer qualquer coisa sem o Congresso é uma ideia tola e falsa e mentirosa. E que cada vez mais vai se tornar tola, falsa e mentirosa. Então, aqueles que alimentaram as ilusões de um super-homem que chega e diz, é isso, e virem-se, pode botar o burro na sombra, porque não vai acontecer, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, que é uma desnecessidade e é fruto da inexperiência política, você falar assim, bom, Bolsonaro só vai apresentar uma reforma que possa ser aprovada. Até porque essa instância desse jeito não existe. É que o Paulo Guedes não entende nada de política. Como ele não entende nada de política, como ele mesmo já admitiu, e ele fala sobre política, então ele fala essas coisas. É a inexperiência. E a inexperiência pode custar caro, viu? Pode custar caro. Sabe por quê? Porque para você saber se uma reforma vai ser in totum, inteiramente aprovada ou não, você precisa ir negociando. Você precisa apresentar um texto base. Você apresenta um texto base e aí o Congresso começa a conversar. Ah, isso sim, isso não, isso dá, isso não dá. Como é que você sabe qual é a proposta que vai ser inteiramente aprovada sem que você tenha uma proposta inteira submetida ao Congresso? Por que é que os presidentes outros, que eram todos idiotas, agora nós finalmente teremos um inteligente, por que é que os presidentes todos outros conversavam com partidos, chamava esse, chamava aquele, tentava negociar aqui, cedia ali, ouvia um grupo, dizia, não, presidente, essa idade não dá, tem que baixar. Não, presidente, esse tempo de contribuição não dá, tem que baixar. Não, presidente, por quê? Por quê? Por quê? Justamente para que você chegue com um texto, você vai arranjando o texto, de sorte que ele possa ser aprovado. Isso se chama negociação, isso se chama política. A menos que se estabeleça um contato de terceiro grau entre Jair Bolsonaro e os 513 deputados e 81 senadores, não se chega a uma proposta da reforma da Previdência que vai ser automaticamente aprovada.
Você que está aí em casa, você que está no carro, você está entendendo o que eu estou dizendo? Só que isso não é ruim. Assim é em todas as democracias do mundo. Isso não é uma invenção do capeta. Não existe o líder que faz o download. Maiara faz um download do Congresso, da maioria, e diz assim, a proposta da reforma é essa, eu apresento, e ela chega lá e zoom, passa. Não dá, né? Isso não existe. Tem de conversar. Agora, eu quero destacar aqui, e depois quando eu falar, e quando a gente for falar de Sérgio Moro, não vamos voltar ao assunto, da entrevista, quero falar aqui da entrevista que o presidente eleito concedeu ontem ao glorioso José Luiz da Atena no Brasil Urgente. Poucas pessoas perceberam, e eu estou entre as poucas, como sempre, que o presidente caçou 2 cartas brancas ontem, na entrevista dada ao Datena. No que fez bem, hein? O mercado pode não ter gostado. Mas veja você, tá falando bem do Bolsonaro, eu já disse que eu não falo nem bem nem mal. Isso é coisa de moço e de moça da vida. Eu faço análise. Né? Eu faço análise. O presidente se referiu, eleito, se referiu à proposta de reforma da Previdência do Paulo Guedes. E ele disse que desconfia dela. Do tal do sistema de capitalização. Lembra-se disso? Não estou convencido ainda, tenho desconfiança. Preciso saber. Disse ele literalmente, eu não posso chegar e falar que eu vou mudar tudo. Os aposentados têm um contrato com o Estado. Lembrou ali que a gente pobre. E falou uma coisa que o PT certamente endossaria. Que a esquerda endossa. Ele disse, bom, no sistema atual, no limite, o Tesouro arca com o custo. Não falou isso? Literalmente. E o Tesouro arca mesmo. That is the problem. Aí está a questão. No limite, o Tesouro arca com tudo. Nesse novo sistema, quem arca? Aí ele disse, então não posso ir chegando e mudando tudo. Mas... ele falou, às vezes há colegas que só pensam nos números. Nossa, de quem ele estava falando? Do Paulo Guedes. Então a ideia de ter um super-ministro que tem carta branca na economia, que faz o que bem entende, né? Que é aquele Paulo Guedes do dia seguinte à eleição, que ele estava mais buliçoso do que o Bolsonaro. Bolsonaro tem um ar assim meio, às vezes, meio entediado, meio tristonho, né? Coisa meio ali, meio brava, né? Meio circunspecta, às vezes iracunda. Mas o Paulo Guedes parecia que tinha tomado uma mistura de lítio com guaraná, né? Tava falando pelos 7 buracos da cabeça. Que é o que todo mundo tem. Eu, no caso, tenho 9. Né? Tem 2 que se escondem sob o chapéu. Né? 7 buracos. Tá falando. E falou largamente do regime de capitalização e como ia mudar tudo, e os fundos que iam entrar e não sei o quê e tal, né? E o Bolsonaro disse ontem, calma, não, nós vamos fazer paulatinamente, vai ser devagar, nós vamos melhor ir fazendo aos poucos. Vai ter uma conversa agora com o presidente Temer. Ele próprio já disse, depois de uma entrevista para a TV Aparecida, talvez a gente aumente em 1 ano a aposentadoria, a idade de servidor. Mas uma coisa discreta. E aqui eu vou contar um segredo para você. Close em mim! Quando a gente vai fazer curso, close em mim! Fecha no gatão. Para quem está acompanhando na internet. Quem não tá, concentra o cérebro aqui no que eu vou dizer. Em política, numa democracia presidencialista,
manda quem tem voto. Aliás, parlamentarista, manda quem tem voto. Quando eu digo manda quem tem voto, não quer dizer que faça o que dá na cabeça. Ó, foi só falar fecha em mim e saiu do ar. Opa. Não quer dizer que faça o que dá na cabeça. Tem de fazer de acordo com a Constituição. Nós vamos falar de Constituição daqui a pouco. Teve lá uma pagelança sobre Constituição. Um monte de gente falou um monte de coisas sem importância. É importante mesmo, só uma pessoa disse coisas ali relevantes. Né? Já vou dizer. O resto foi conversa oca, palavrosa e tal. E o jornalismo, acho que também chegou lá assim, a gente precisa, né, ter uma relação transparente com o vídeo e dizer assim, olha, tem coisa lá que não tem a menor importância. Né? Só para dizer, estamos aqui, a Constituição e tal, e as batatas quentes. Agora, o que é substância? Onde é que a gente acha a frase que tem sujeito, objeto direto relevante, ou objeto indireto, ou o que quer que seja? Já vamos falar. Quem tem voto é o Bolsonaro. Quem catou, quem foi em busca de voto é o Bolsonaro. Quem foi eleito foi o Bolsonaro. Por que que vai chegar? Era conveniente durante a campanha acenar para os mercados, para os empresários, dizendo assim, aliás, teve um culto evangélico outro dia, que foi engraçado, acho que foi o Silas Malafaia, que disse que qualquer coisa como nem sempre os melhores ou os perfeitos são eleitos, ou sei lá o quê, mas... e o próprio Bolsonaro falou, Deus se encarrega da coisa. Primeiro que não foi Deus que elegeu, foi o povo. Mas, de qualquer modo, convinha, durante a campanha, falar, não, tem aqui o Paulo Guedes, tem aqui o Paulo Guedes. Aí o investidor fala, Paulo Guedes. Não, Paulo Guedes sabe de tudo. No limite o Paulo Guedes resolve. Não, no limite quem resolve é Bolsonaro. E é o correto do ponto de vista da democracia. Tem gente que não entende as coisas que eu falo, às vezes. Né? Porque como hoje o mundo está muito assim, ou é A, ou é B, ou é branco, ou é preto, as sutilezas escapam. Quando eu digo quem decide é Bolsonaro e é correto que assim seja, não quer dizer que eu concorde com ele. Eu posso até concordar com a tese do Paulo Guedes. Mas quem diz que um governo é só questão técnica? Um governo também é questão política. Há duas leituras possíveis. Há uma que diz, nos primeiros 6 meses o presidente pode tudo. Faz o que bem entende, acontece, acabou. Eu não sou, já disse isso aqui, eu não compartilho dessa tese. Eu acho, inclusive, que nos primeiros 6 meses um presidente pode queimar seu capital político de maneira que está condenado para sempre. Dilma Rousseff, no segundo mandato. Ou não foi? Quando se percebeu o estelionato eleitoral que ela tinha praticado. Teve como ela se recuperar? Não teve, né? Não deu mais. Sim, depois veio a recessão, depois não sei o quê, se descobriu que as contas estavam quebradas. Sim, mas vamos pensar no caso da Previdência. Em algum momento o Bolsonaro detalhou durante a campanha qual seria a reforma da Previdência dele? Como se dizia lá no meu interior, por um acaso? Por um acaso ele falou? Diz assim, está cumprindo a promessa. E quando você pega o mapa eleitoral, sim, os mais pobres de verdade votaram em Fernando Haddad, na sua imensa maioria. Mas há uma imensa maioria de pobres que também votou, uma imensa massa de pobres que também votou em Bolsonaro. Ou vocês vão chamar de rico agora quem ganha de 2 a 5 salários mínimos? Porque entre o 2 e 5 salários mínimos tem o que ganha 2,5 salários mínimos, votou em Bolsonaro. 3, votou em Bolsonaro. É rico? Será que ele vai querer queimar esse capital político assim? Pá! De saída? Eu lhes asseguro que não. Foi lá e caçou a carta branca. E agora, diz o Paulo Guedes, se a gente perceber que não vai dar, não vai fazer. Só que para perceber se vai dar ou não vai dar, vai ter que conversar.
Com quem? Com o Congresso. E aí começa a vida real. Houve uma amostra da vida real hoje, que foi o comparecimento à sessão solene de que, em tese, a grande estrela seria Bolsonaro. Tudo bem, é o Congresso ainda velho, é o Congresso que está aí. O novo é mais buliçoso, tem mais gente do capitão e tal. Mas, de qualquer modo, o Congresso estava, nós vamos ver, relativamente esvaziado. Agora começa o mundo real. Agora começa a vida para valer. Na verdade, já começou, né? Já começou. Mas, como ainda não tomou posse, então fica essa coisa ali, um pouco confusa. Mas os desdobramentos do que Bolsonaro fala e faz já estão em curso. Nós já vimos isso na política externa. Nós já vimos isso com o Egito falando, não quero mais me reunir com brasileiros. Em razão de uma escolha, ou pelo menos de um anúncio que o Bolsonaro fez aqui. Então é o seguinte, não tem carta branca, não tem reforma da Previdência definida, o tal do sistema de capitalização do Paulo Guedes, por enquanto, não passa de uma hipótese. Como disse o presidente eleito, ele ainda tem de ser convencido disso. E tudo será feito muito aos poucos, atendendo a uma agenda que é política. A ideia tolinha dos mercados de que se atenderia de cara a uma agenda econômica ou não sei o quê, evidentemente é uma bobagem e é coisa de gente que fica negociando isso e aquilo na bolsa derivativo de aba 4 e não sabe o que é política. Não estou fazendo mau juízo de ninguém, pelo amor de Deus, aplausos para todas essas pessoas. Mas não misturem os domínios. Na política, o domínio da política sempre vai falar mais alto. Sempre é o caso de dizer, parafraseando aquele assessor do Clinton lá atrás, que disse a economia idiota, quando disse o Clinton pode ganhar do Bush pai, né, porque a economia está ruim. Mas no universo da política, sempre será política, querido. Hashtag pronto falei. Vamos comercial, Coutinho. Não é da coisa. Na Band News FM.